Bom, boa noite. Hoje estamos iniciando novamente nosso segundo webinar da Associação de Coloproctologia de São Paulo, e o nosso tema será sobre o câncer coloretal. Como coordenadores desse segundo módulo, nós temos o Dr. Carlos Frederico Marques e o Dr. Caio Narras, que são diretores da CESP e médicos do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, e eles também vão atuar como debatedores nessa noite. E nós convidamos grandes especialistas, como o Dr. Guilherme Cutaiti-Cotti, que também é médico do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, médico do Hospital Sírio-Libanês, todo conhecido por todos. E o professor Carlos Martinez, professor da Unicamp, professor da Universidade de São Francisco de Bragança Paulista, diretor científico da CESP. Não vou falar mais, senão nós não acabamos aqui todos os títulos que ele tem. E o nosso grande amigo Carlos Véll, representando a Escola de Barretos, do Hospital de Amor de Barretos, da cirurgia oncológica. E os casos clínicos serão apresentados pelo Dr. Lucas Faraco Sobrado, residente de 4º ano da disciplina de coloproctologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E para moderar, nós temos a honra e o prazer de contar com o professor Sérgio Narras, professor titular da disciplina de coloproctologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, entre outros títulos. E talvez o mais importante, meu grande amigo e mentor. Professor Sérgio, com a palavra, vamos lá. Boa sorte a todos. Obrigado, Marcelo. Boa noite. É um privilégio estar com vocês aqui. A Associação de Coloproctologia de São Paulo, num esforço da sua presidência, dos seus diretores, que aqui nós estamos vendo, tem trazido até nós, daqui do Estado de São Paulo, e por que não do Brasil, a oportunidade de estarmos a par e vivendo nesse período tão crítico de pandemia, atualizações da nossa especialidade. Hoje, tive o privilégio de ser convidado para participar como moderador dessa mesa. Eu sinto-me honrado, lisonjeado pelo convite, e eu vejo aqui expressões da coloproctologia brasileira, representadas por algumas escolas. Vejo aqui o professor Carlos Augusto Martinez, nosso colega, representando a Unicamp, uma entidade que tem feito muito pelo ensino, principalmente, e a assistência e a pesquisa no estado de São Paulo. Voltado lá, ele, responsável pelo serviço do câncer, chefiado, dirigido a disciplina pelo querido Cláudio Coy. Vejo aqui o Carlinhos Véll, chamá-lo de Carlinhos por termos um relacionamento muito querido, antigo, de alguns anos atrás aqui, para não espichar muito tempo. E hoje na liderança da cirurgia do Hospital de Barretos na área do câncer coloretal. Ainda vejo nessa tela aqui 3 jovens cirurgiões com os quais eu tenho o privilégio e a oportunidade de dividir o serviço de cirurgia de câncer da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, no setor de cirurgia coloretal. Dr. Carlos Frederico Marques, Dr. Caio Narras, Dr. Guilherme Cotti, realmente são profissionais que eu os testo diariamente, sei a capacidade e a expressão deles dentro da cirurgia coloretal e do câncer. Todos têm 5 anos, os meus diletos colegas que participam comigo do Instituto do Câncer, têm 5 anos de residência, feito junto a nós dentro do Departamento de Cirurgia do Aparelho Digestivo da Faculdade de Medicina. Bem, conversar sobre o câncer hoje
não é nenhuma dificuldade, né? Nós sabemos que hoje é a segunda causa de morte no mundo e que aproximadamente 10 milhões de pessoas no ano de 2018 faleceram por conta do câncer. Isso teve um custo médio aí de $1,5 trilhão. Então, se a gente começar a perceber, não é, 70% a 80% da morte por câncer ocorreram em países desenvolvidos. Quando a gente fala desenvolvidos, é para evitar um termo que a sociedade não aceita, que são os não desenvolvidos. Então, diríamos assim, 70% a 80% deles ocorrem nos países mais vulneráveis, aqueles que estão em desenvolvimento. Essa é a realidade. Voltando para o câncer coloretal, o que a gente tem e por que isso é importante? Nós sabemos os custos de tratar um paciente com câncer coloretal no Brasil, quando apontados até 2015, 2016, ele batia na casa de R$3 bilhões. Muito bom. Essa importância ao qual eu me referi passa por capilaridade por todos aqueles que estão nos vendo. Qual é a segunda importância? É que a gente sabe que existe, como é a incidência dele, especificamente no nosso estado, no estado de São Paulo, que a nossa associação tem o cuidado de trazer esses números e esse conhecimento a todos os cirurgiões coloretais. Então, a gente sabe, não é? A gente sabe que no Brasil o câncer coloretal, a incidência é alta. Se a gente olhar para o mundo, ele é a terceira causa de morte. E quando a gente vai olhar para o Brasil, tanto para homens como mulheres, a gente vê que ele está entre os primeiros, ou seja, há uma igualdade. Então, isso é motivo de estudo? É motivo de estudo. É motivo da apresentação nossa? É motivo da apresentação nossa. Então, se você tem hoje o câncer coloretal como segundo ou como terceiro, no Brasil ele é o terceiro para os homens, em São Paulo ele é o segundo igualmente para as mulheres, tudo isso faz parte da especificidade da apresentação daquilo que a gente vai tratar hoje com os senhores. Então, a importância e aquilo que nós ouviremos hoje, ele passa, sem sombra de dúvida, não é, por São Paulo. Infelizmente, São Paulo é o primeiro estado em incidência de câncer coloretal no Brasil. Então, as mensagens que virão hoje aqui, tanto no estado como na capital, nós temos, infelizmente, o privilégio de sermos os primeiros. Então, os assuntos, as escolas, as teses, os trabalhos, tudo aquilo que a gente faz vai passar hoje por esse contingente de doentes. Então, para tanto, não é? A gente procurou trazer aí para os senhores alguns casos clínicos que foram vivenciados e são vivenciados no Instituto do Câncer, no ICESP, onde nós trabalhamos. Eu gostaria de lembrar aos senhores que a experiência que a gente vai trazer aqui, com a maior humildade, com a maior serenidade, relatar aos senhores que nós temos próximos de 8.500 casos de câncer coloretal tratados nos últimos 10 anos. Então, a nossa dificuldade é grande, os problemas são imensos. E esses 10 minutos de preâmbulo são para ressaltar a importância do médico, a importância da doença e, obviamente, a importância do nosso comportamento frente aos múltiplos aspectos da doença. Então, gostaria que o nosso doutor Lucas Sobrado, que é nosso residente do Instituto do Câncer e do Serviço
de cirurgia do colo e do reto do HC, da nossa disciplina, apresentasse os casos e os senhores fossem se manifestando sobre esses casos. Por favor, Lucas. Bom, boa noite a todos. Obrigado, professor. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Tem 3 casos. O primeiro caso é um homem de 58 anos, com sangramento nas fezes há 6 meses, que inicialmente foi tratado como hemorroida. Ele não tinha comorbidades clínicas, não tinha antecedente familiar de neoplasia coloretal. Na UBS, onde ele acompanhava, foi feita uma colonoscopia 1 ano depois do início dos sintomas, e mostrou uma lesão em reto distal, 4 centímetros da borda anal, cujo anátomo patológico mostrou um adenocarcinoma. Nos demais segmentos do colo não tinham alterações. Ele foi encaminhado para o ICESP para avaliação e tratamento. Chegando no ICESP, isso foi em novembro de 2019, ele fez os exames de estadiamento do câncer de reto, inicialmente com uma retoscopia que confirmou a lesão endurecida a 4 centímetros da borda anal, da linha pectínea transponível, que ocupava 60% da luz do reto. Anátomo patológico adenocarcinoma. A ressonância de pelve do protocolo de reto mostrava um T3C N0 a 5 centímetros da borda anal, ao plano do anel anorretal, com face mesorretal livre, com plano interesfincteriano livre, sem linfonodos laterais pélvicos e sem invasão vascular extramural. Atomo de tórax e abdômen não evidenciava a doença à distância, e na ocasião ele tinha um CEA de 3. Aqui a foto da retoscopia com a lesão. Não sei se alguém quer comentar a lesão, o aspecto da lesão. Por favor, Fred. Boa noite a todos. Eu gostaria de inicialmente agradecer o convite do Marcelo Borba e da CESP por esse webinar que nós vamos falar sobre câncer coloretal, e a satisfação que eu tenho de estar com o professor Sérgio moderando essa mesa, em companhia do Martinez, do Carlos Vel, dos meus outros bons amigos Caio e Guilherme, que trabalham comigo no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Uma satisfação estar aqui com vocês para discutir esses casos sobre o câncer coloretal. Espero que seja uma noite onde a gente consiga aprender bastante e que, principalmente, a gente receba algumas perguntas via internet, via esse WhatsApp e os outros meios de comunicação, para a gente tornar isso ainda mais profícuo essa nossa noite. Aqui o que a gente vê, já no reto distal, se vocês notarem a imagem da direita, a gente consegue ver talvez aí já uma atração do canal anal, começando aí uma cripta de Morgani, uma lesão friável, sanguinolenta, ulcerada, com bordos elevados, friável provavelmente ao toque do aparelho, uma lesão facilmente sensível ao exame do toque retal. Essa é uma lesão que ocupa aí mais da metade da circunferência do órgão, e o aspecto endoscópico é realmente de uma lesão neoplásica do tipo adenocarcinoma de cólon, que deve ter uma origem aí num pólipo, numa lesão polipóide que existia nessa região. E aqui talvez seja já uma mensagem que eu já gostaria de dizer neste momento, que esse paciente de 58 anos de idade, ele já tinha procurado o serviço de saúde, e ele tinha sido tratado de uma doença hemorroidária por sangramento. E talvez ele não tenha sido submetido a um exame proctológico completo. Então, pessoal, a primeira observação que eu gostaria de falar, que mais importante do que essa imagem que a gente tem na colonoscopia, e que acontece muito frequentemente com os nossos pacientes no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, e acredito que também em Barretos e também acredito que na Unicamp, a grande maioria dos nossos pacientes já passaram por médicos, muitos deles por médicos especialistas, com doenças distais que poderiam ser diagnosticadas precocemente se fosse feito um toque retal.
Então, a importância do exame proctológico completo é talvez uma das primeiras mensagens que a gente gostaria de deixar nesta noite. Não precisa de uma colonoscopia para a gente fazer o diagnóstico dessa lesão. Uma lesão a 4 centímetros da borda anal, um exame de toque retal diagnosticaria ela com toda a certeza. Então, o que nós temos neste momento é um paciente que tem um câncer de reto distal, provavelmente um adenocarcinoma, já estadiado com tomografia de tórax, abdômen e pelve, com uma ressonância de pelve, CEA abaixo, e acho que o Lucas, a partir de agora, vai talvez mostrar uma imagem para a gente da ressonância. Exato. Seguindo o estadiamento, ele fez a ressonância de pelve, que mostrou um T3N0. Aqui a gente vê a lesão, não sei se meu cursor aparece. Aparece. Aqui é o reto distal, aqui o nível dos elevadores, aqui no corte coronal, dá para ver bem os elevadores, dá para ver a proximidade da lesão. Realmente se tratava de uma lesão de reto baixo, acessível ao toque retal, como o Dr. Carlos já comentou. Nesse momento, eu passo a palavra para os debatedores sobre a conduta. Aqui a gente interrogou algumas possíveis condutas, se esse paciente deveria fazer neoadjuvância, se sim, qual? Neoadjuvância de curso curto, curso longo, ou neoadjuvância total, esquema TNT, ou se eventualmente ele seria candidato à cirurgia direto, sem quimio-radioterapia. Posso fazer uma pergunta para o Dr. Martinez? Pois não, professor. Boa noite a todos. Você ouviu a apresentação do caso e você viu o primeiro exame que ele foi submetido. É de grande valia o que o Dr. Frederico falou. Se a gente prestar atenção, quando ele veio ao serviço, e eu vou repetir, vou chamar a atenção para mais uma coisa, ele tinha uma colonoscopia, mas ele não tinha um exame proctológico. Então, se a gente lembrar que ele traz uma colonoscopia feita numa UBS, que demora de 30 a 60 dias para ser realizada, mostra que sempre é importante o toque retal. Sempre é importante a gente, do contato com o paciente, com a história da perda sanguínea, as evacuações ou após a evacuação, que seja feito um toque retal. Não é necessário exames mais armados do que o dedo. Eu lembro aos nossos colegas, quando foi falado no exame proctológico, a importância da retoscopia. A retoscopia não demanda enema evacuatório do reto para ser feita. Ela pode ser feita sem preparo do reto. O que a gente procura ver? Se existe sangue nas paredes do reto ou se existe sangue envolto ou próximo às fezes. Seria uma maneira indireta, além do toque, de nós sentirmos ou sabermos se existe alguma lesão um pouco mais alta da ponta do dedo. Então, a retoscopia, ou no mínimo o toque retal, seria uma coisa importante e deveria ter sido feito nesses doentes. Aí, Martinez, aí nós recebemos esse doente. E ele pegou e fez uma ressonância magnética de pelve. Como é que vocês veem, como é que vocês fazem o estadiamento desses pacientes em iguais condições clínicas? Qual é a rotina de campo do seu serviço que você dirige? Bom, boa noite, professor. Inicialmente, em nome do curso de Medicina da Universidade de São Francisco, em Bragança, e do grupo de coloproctologia da Unicamp, eu gostaria de agradecer o professor Marcelo Borba e a CESP por esse honroso convite de estar dividindo a mesa com todos vocês, experts no assunto. Bom, professor, direto ao assunto, eu concordo com tudo que o senhor falou em relação, eu insisto muito com os meus residentes internos a respeito de toque retal e a respeito de exame proctológico. Eu chamo a atenção realmente que isso, 1 ano para fazer uma colonoscopia, seguramente se impacta o tamanho do tumor. E assim, eu vendo aquela ressonância, eu percebi que ele é um MRI T3C, né? Então ele tem a face mesorretal em risco aí, né? Essa lesão chega
a quase 1 milímetro aí da face mesorretal. Eu tive a impressão, fiquei com um pouco de dúvida se não existe um linfonodo também no mesorreto, eu fiquei um pouco com dúvida. E essa lesão é abaixo do sigmoide take-off, então é uma lesão de reto extraperitoneal e baixa. Então, sendo um câncer de reto considerado de reto inferior e avançado, eu acho que é imprescindível a gente indicar a terapia neoadjuvante. Então, a princípio, terapia neoadjuvante. Como nós fazemos nos 2 serviços, né, são os serviços. O exame de estadiamento é esse mesmo, tomografia de tórax e abdômen, nós fazemos para ver disseminação à distância, nós fazemos ressonância magnética dedicada da pelve, eu insisto que essa ressonância tem que ser feita por pessoas que têm o hábito de fazer ressonância da pelve, porque senão a gente não tem um exame adequado, não consegue avaliar a face mesorretal, o marcador tumoral, tá certo? Eu acho fundamental, né? E por que não dizer, antes de tudo isso, o próprio exame proctológico? Eu acho que a informação do toque retal, ela é fundamental para que a gente possa até ajudar nesse estadiamento, né? E assim, só um comentário é que, de uma maneira, nós estamos assim fazendo um protocolo de pesquisa, eu apresentei esses dados, em câncer de reto baixo, nós estamos fazendo, a título de experimento, não está indicado, PET-CT, tá certo? Antes e após a neoadjuvância, com o intuito de verificar se esse exame pode dar alguma informação em termos de resposta à quimio-radioterapia. Mas não é um exame recomendado, a princípio, para fazer esse estadiamento. É isso, professor, não sei se eu respondi. Caio, boa noite. O que você acha de fazer o PET-CT nos moldes que do professor Martinez falou? É um projeto de pesquisa dele. Primeiramente, boa noite a todos. É um prazer estar aqui compartilhando desse evento da CESP. Agradeço ao Marcelo e mais colegas pelo terem aceito o convite de participar logo de bate-pronto. Eu acho que todas as nossas escolas estão de acordo que a ressonância hoje para o estadiamento do câncer de reto ela é fundamental nesse estadiamento. E o PET scan, como o próprio professor Martinez já citou, ainda é uma coisa que não é feita de rotina, claramente não é feita de rotina, ela é selecionada para alguns casos em que se possa ter alguma dúvida dentro de um protocolo de estudo, porque eu diria que hoje em dia as tomografias evoluíram bastante, são feitas com cortes finos, então geralmente já tem bastante informação de doença à distância, né? A ressonância magnética, sem dúvida nenhuma, é o que dá melhor acurácia na avaliação local, tanto de linfonodo, ou do estadiamento de T, de invasão de profundidade da lesão na parede do reto. O PET scan, pensando no ponto de vista de estadiamento local, ele tem sua limitação porque existe uma sobreposição, eventualmente, da imagem do tumor a alguns linfonodos ou até algum componente de invasão vascular extramural. Isso tudo aparece, assim, como vamos dizer, como um pequeno borrão, todo aproximado dentro da pelve. Então, logicamente, não é aí que estaria agregando algum valor, né? Então, o estudo do PET, de repente, caberia para uma avaliação de alguma lesão à distância que pudesse modificar ou impactar o curso do tratamento dessa doença. Por Guilherme. Pois não, boa noite a todos. Boa noite. Qual seria o seu esquema em relação ao tratamento desse paciente? Bom, eu vou agradecer... Frente às perguntas aqui propostas. Tem a neoadjuvância, curso curto, curso longo, ou TNT do Memorial, ou tratamento cirúrgico. Vamos esquecer um pouco, não é, esse ato de pandemia aí, por favor. Vamos encarar como se tivéssemos condições saudáveis nos nossos hospitais. Perfeito. Eu vou rapidamente agradecer o convite de participar aqui entre amigos. É um prazer poder encontrar todo mundo aí. Espero que também quem esteja nos assistindo esteja com bastante saúde aí nesse momento. Eu acho que
Resumindo de uma forma muito objetiva o caso, trata de um paciente do sexo masculino com uma lesão baixa, tocável, muito próxima do nível do elevador e localmente avançada, né, um T3C pela ressonância do ponto de vista clínico. Além disso, nitidamente pela ressonância, dá para ver que tem um componente anterior, né, num ampla proximidade. Pode pôr a imagem, volta uma, Lucas. Então, a gente vê que é uma lesão que tem também um componente, né? Então, paciente de sexo masculino, lesão distal, componente em parede anterior, um T3C pela ressonância. Acho que não tenho a mínima dúvida que no serviço que o senhor dirige, onde a gente faz parte, esse paciente já se candidata a uma quimio-rádio neoadjuvante de curso longo para tentar promover um downsizing, um downstaging da lesão e uma melhora do controle pélvico. Perfeito. Doutor Véu, o senhor aceita essa proposta? Boa noite. Boa noite, professor Nardo. Boa noite, Marcelo, a todos os amigos aí. Tá? Muito satisfeito aí pelo convite. Obrigado mesmo. Um prazer participar aí com vocês e com quem está nos ouvindo. Olha, concordo sim, a gente foi muito bem lembrado a questão do toque, não pode se esquecer do exame físico do paciente, né? Para tudo e principalmente no caso dos tumores do reto, é fundamental. Esse toque vai nos dizer distância, se ele é uma doença, se ele é um tumor mais avançado ou menos avançado, para a gente poder, às vezes, fazer um tratamento menos agressivo. Então, o médico tem que aprender a fazer bem feito um toque retal com quem sabe. A gente vê muita falha por aí. Né? A colonoscopia deve ser feita também por quem tem experiência completa para descartar tumores sincrônicos. E nesse caso aí específico, T3C, eu concordo, a gente também aqui faz a neoadjuvância, um curso longo, né, com radioquimioterapia, e depois faz a programação do procedimento cirúrgico. Lembrando que, realmente, isso é muito bem colocado esse caso, porque todo tumor baixo, assim, a gente tem que ter uma preocupação, né? Eu vou conseguir margem, não vou? Que tipo de cirurgia eu vou fazer nesse caso? Tem que levantar essa luz para quem está examinando, é fundamental, né? Lembrando que os tumores anteriores também têm um probleminha. Os tumores anteriores, eles não sobem muito quando a gente descola aquele espaço, né, pré-sacral, ele tende a não subir. Quando ele é posterior, a gente consegue uma margem um pouquinho melhor, às vezes seja meio centímetro, muitas vezes faz diferença na conduta que a gente vai tomar. Tá? Muito bom. Então, a gente já tem uma primeira mensagem dada pelos nossos colegas. Paciente com o diagnóstico, uma perda de sangue, mensagem. Exame proctológico, feito o diagnóstico do câncer, a retoscopia e ao toque. O procedimento comum a todos seria estadiar esse doente. Uma tomografia de tórax, uma tomografia do abdômen, a colonoscopia para a pesquisa da lesão sincrônica e a ressonância magnética de pélvico. Essa é a primeira mensagem, como a gente deve ver um paciente que tem um câncer do terço distal ou câncer do terço médio tocável. Certo? Capítulo 2 disso, discutir o seu tratamento. A proposta aqui feita é aquela clássica que foi introduzida com parâmetros científicos e não aleatórios pela escola do professor Sauer, em 2004, quando ele mostrou as vantagens da preservação esfincteriana, que dobrou na sua porcentagem, e na diferença, aqueles que foram submetidos à quimio e à radioterapia apresentaram exatamente o dobro de possibilidade da manutenção do aparelho esfincteriano de 39% contra 18%. Esse paciente foi, então, submetido a esse tratamento. Vamos ver como ele evoluiu, Dr. Lucas, por favor. Foi isso mesmo, professor. Ele foi submetido à quimio-radioterapia de curso longo e foi reestadiado 8 semanas após a quimio-radioterapia. Nesse segmento, 8 semanas após a quimio-rádio, foi feito um toque retal e mostrava ainda uma lesão endurecida, 5 centímetros da borda anal, em parede lateral esquerda, 1 centímetro do anel anorretal. A tomo de tórax e abdômen não tinha evidência de doença metastática.
foi feita uma nova ressonância de pelve que mostrou um YRMT3BN0, um TRG3, que mantinha a face mesoretal livre, sem linfonodos laterais pélvicos e sem invasão vascular extramural, com plano interesfincteriano livre. O CER desse paciente, nesse momento, era de 1. Aqui a imagem da ressonância, um corte sagital e um corte coronal, 8 semanas pós-quimio-rádio, mostrando que teve uma boa resposta, foi laudado como um TRG3, né, uma resposta ainda parcial, com grau intermediário de tumor. Aqui a retoscopia da lesão, ainda também mostrando lesão residual. Não sei se o Dr. Frederico quer comentar essa retoscopia ou algum outro da banca também. Posso comentar sim, a gente percebe já na imagem anterior, e de novo, né, no exame do toque, começando pelo exame do toque, pelo exame endoscópico e pela ressonância, existe uma resposta do tumor, porém essa resposta não é uma resposta completa à quimio e radioterapia, é uma resposta parcial, que é evidenciado pelo exame do toque com uma lesão endurecida na parede do órgão, pelo exame endoscópico por essa lesão ulcerada, friável, menor, mas ainda presente, e pela ressonância também, uma imagem bastante característica que vocês viram na imagem anterior, próxima ao anel anorretal, porém menos próxima, mais ou menos 1 centímetro a menos, do anel anorretal, mostrando que um dos primeiros objetivos, como o Guilherme já tinha dito anteriormente, que seria diminuir a lesão, provavelmente diminuir o estadiamento dessa lesão, afastando ela da possível margem comprometida, o que é feito com a neoadjuvância, como o professor Sérgio chamou anteriormente também atenção, que é um dos objetivos desse tratamento. Gostaria de lembrar que um outro objetivo muito importante que os estudos prospectivos randomizados mostraram, todos eles, é a diminuição da recidiva local quando você faz o tratamento dessa doença. A neoadjuvância, até o momento, ela não mostra para a gente um ganho, até o momento, com estudos, até os estudos mais atuais, mostram que a neoadjuvância ela não tem um ganho na sobrevida, mas ela sim tem um ganho na diminuição da recidiva local. E isso é muito importante para a gente que opera e que trata o câncer do reto. A gente sabe que a recidiva local, após o tratamento do câncer do reto, é de dificílimo tratamento, frequentemente gera amputação de reto sem preservação esfincteriana, e são cirurgias que frequentemente levam a uma disfunção muito grande das funções sexuais, urinárias e evacuatórias desses pacientes. Então, é muito importante, sim, a gente diminuir a recidiva local, mesmo que a gente não tenha ainda, cientificamente, ganho de sobrevida a longo prazo. Então, o que a gente tem aqui é uma persistência, uma boa resposta, mas não uma resposta completa dessa doença do reto distal, a quimio-radioterapia. Carlos, por favor, Vel, algum comentário quanto àquilo que foi feito, a quimio, a radioterapia, a proposta que foi feita e aplicada no doente, a neoadjuvância de curso longo? Aí, professor, não, a gente vê que tanto a de curso longo ou curto, né, pela literatura a gente tem resultados equivalentes aí, né, em alguns casos a gente pode até realmente ver que o curso curto, dependendo das condições clínicas do paciente, o muito idoso, pode-se usar sim, mas não é a nossa preferência, tá? Só lembrando um pouquinho aqui, né, que a gente colocou ali como também uma opção o TNT, né, que é para alguém que não esteja muito afeito ali ao termo, ali a sigla, né, a Total Neoadjuvant Therapy, que é a ideia um pouquinho que está sendo levantada mais recentemente aí, apresentado na ASCO, que seria trazer a quimioterapia toda para antes, né, do tratamento ali, antes da cirurgia. Então, só para falar um pouquinho disso aí.
Mas eu acho que o bom aqui é a gente ver que quando você tem resposta, você vê uma resposta como aqui, algum grau, isso já é bom. Mostra um tumor responsivo com melhor chance de controle local e à distância também. Então, ótimo. A segunda mensagem, o emprego da quimio e da radioterapia neoadjuvante, seja ela de curso curto ou de curso longo, tem algumas vantagens para o doente. É um tecido melhor oxigenado e os trabalhos mostraram comparativos entre a associação da quimio e da rádio pré-operatória, quando comparados isoladamente com a radioterapia pré-operatória ou com a radioterapia pós-operatória, mostraram, através de Sauer, há mais ou menos 16 anos, a diminuição da recidiva local e o dobro de 19% para 39%, ou 18% para 39% da possibilidade de aproveitar o aparelho esfincteriano. Quando se fala no curso longo, ele é, como falou o Dr. Well, no curso curto, ele pode ser perfeitamente utilizado. Porém, nessa hora, são 5 sessões de 500 centigrays. Não dá, não é o que se usa para observar a involução ou a redução do tumor. Então, para que a gente possa chegar a esta imagem, são aguardados 8 semanas. O segundo tempo com esse doente, ele é novamente estadiado, ou, se preferir, estagiado. O que acontece? Toque retal, a retoscopia, ou, no caso aqui, uma colonoscopia para estudo apenas do reto, a ressonância magnética da pelvis, a tomografia do abdômen e de tórax. 8 semanas são solicitados esses exames e o paciente volta na 10ª semana. Doutor Carlos... Pessoal, só antes aqui, vou interromper aqui um pouquinho, tem uma pergunta aqui da Renata de São Paulo que me mandou aqui pelo WhatsApp. Eu gostaria de saber o valor, se vocês fazem uma biópsia nesse momento dessa lesão e qual que é o valor da biópsia. Eu ia fazer essa pergunta agora. Então, doutor Carlos Well, o senhor recebeu esse doente, fez um toque retal, olhou a lesão e ia fazer exatamente essa pergunta. Faz a biópsia nessa lesão e qual é a importância desta biópsia para esta lesão interna? Aí a gente, professor, aí nesse caso nós não fazemos. Com esse estadiamento, né, a gente já tem pré-definido no nosso departamento uma proposta de tratamento que vai ser discutido aí mais para frente o que foi feito. Então, a gente não faz uma nova biópsia, tá? Mesmo porque, a não ser que fosse uma lesão muito mais precoce, se o paciente não quisesse operar, não quisesse correr o risco de um procedimento que pudesse levá-lo a um estoma. Então, não, a gente não faz, não faria biópsia nesse momento. Alguém mais quer complementar sobre essa pergunta? Eu gostaria de perguntar para o Fred e também para o Well, que são feitos a cirurgia transanal, se eles considerariam a possibilidade, já desse paciente ter sido considerado um N0 tanto antes quanto depois dessa neoadjuvância, se eles acham que existiria um papel aí para fazer uma excisão local e qual seria o benefício e o risco de fazer uma ressecção local nesse momento. Quer começar, Vel? Pode. Eu vou responder antes uma outra pergunta, da Renata. Aqueles que fizerem a biópsia, não está errado, só que ela só tem valor se ela for positiva. Ponto. Perfeito. A pergunta do Caio é para os especialistas aí, por favor. Nós estamos com 8 semanas, essa lesão, e a proposta é linfonodo 0. O paciente pode ser submetido a uma ressecção apenas dessa ferida em tela? Ali, assim, essa lesão, né, o caso clínico apresentado, o estadiamento, ele não cabe nos critérios para uma indicação
adequada, segura para a gente fazer uma excisão transanal do tumor, desse tumor do reto. Né? O índice de esperado de doença linfonodal é muito alto para esse estadiamento, para esse critério, basicamente. Até os outros são bons, né? Não tem invasão ali linfática, perineural, provavelmente ali, pelo que foi apresentado na biópsia. Se você tem uma macrobiópsia, é melhor ainda para você avaliar as lesões de reto. Então, nesse caso, não, a gente não faria, um TEL não indicaria. Outra questão é que a gente sabe que essas lesões irradiadas também, quando a gente faz uma ressecção transanal, a gente pode ter complicações graves, sérias nesses pacientes, abscessos, infecções, né, e às vezes de difícil controle, esse tecido irradiado. Então, a gente também segue essa linha de não fazer também, por esse motivo também, tá? Perfeito, eu concordo totalmente com o Véu. No nosso estudo aqui de complicações pós-TEM, essa ressecção local, foram 16 vezes maior o número de complicações dos pacientes que tiveram essa ressecção local pelo TEL, dessas lesões pós-quimio-radioterapia. Não é uma coisa que a gente faz de rotina, a gente não recomenda por alguns motivos da complicação imediata. Um outro problema que a gente tem é que isso fica uma ferida, e essa ferida depois é de difícil segmento, de difícil avaliação, difícil você saber se existe uma recidiva local ou não. E terceiro, caso você, eventualmente, uma lesão distal dessa, necessite, caso venha nesse espécime que você ressecou alguma doença persistente, você transformar essa cirurgia numa cirurgia que você consiga fazer uma anastomose distal, torna-se muito mais difícil com uma ressecção local prévia, que é uma ressecção local que você vai ter que fazer de espessura completa, diga-se de passagem, uma ressecção de espessura completa dessa região. Então, eu não gosto desse tipo de, não recomendo esse tipo de ressecção, mesmo que tenha uma provável resposta completa, sem, como o Caio chamou bastante atenção antes, pessoal, sem linfonodo, um caso que não teria linfonodo tanto no pré-neoadjuvância como no pós-neoadjuvância. E aí, Fred, professor, lembrando um pouco, desculpa, por favor, que a gente estaria aí, Fred, fazendo uma violação do mesorreto, né? Você faz uma ressecção na espessura total, se você tem tumor residual ali, você está violando essa área. Sem dúvida. por favor. Professor, eu queria só fazer um comentário, professor, o seguinte, o que foi feito com esse paciente, o que se faz praticamente na maioria dos serviços do Brasil todo, é uma radioterapia de curso longo e é uma radioterapia que é o esquema clássico de radioterapia, quimioterapia na primeira semana e na última, né? E veja que com esse protocolo, esse doente, nesse cenário, não teve uma resposta clínica completa, ele não tem sinais na ressonância de regressão tumoral completa e nem nessa retoscopia. Então, esse doente não tem, na minha opinião, critérios para fazer um diagnóstico de uma resposta clínica completa. Mas ele teve uma boa resposta. Quem viu o tumor inicial e vê o tumor hoje até fica impressionado. E aí vem uma questão que tem para a gente pensar. Será que esses doentes recebessem o TNT, ou se recebessem o que eu mais gosto, que é a quimioterapia de consolidação pós a radioterapia, como é feito no memório, a gente pode até discutir se com 2 drogas ou uma droga, será que ele teria uma resposta melhor do que essa? Tá? Então, assim, minha opinião, eu acho que nesse cenário que foi apresentado o caso, apesar dessa resposta ser completa, na minha opinião, não ser completa, na minha opinião, esse doente vai ter que ser operado. Interessante, só para completar sua pergunta, Martinez, inclusive, o Maurílio Toscano também manda uma pergunta aqui para a gente, que seria o seguinte: será que com essa resposta boa que teve, e aí eu vou deixar talvez para o Gui ou para o Caio responder, com essa resposta boa que teve, o Maurílio quer saber se a gente esperasse um pouco mais, ele foi restadiado com 8 semanas, será que a gente teria uma resposta ainda melhor mais para frente? Acho que esse comentário é sempre válido, né, Fred? Eu acho que não é de hoje, né, não é nem por conta da ASCO desse ano, que a gente sabe que quanto mais você se afastar do momento da radioterapia,
algumas semanas, principalmente quando uma reavaliação com 8 semanas mostra uma boa resposta, porque eu acho que o Martinez está coberto de razão quando ele fala, olha, foi uma boa resposta. Quando você olha a ressonância, quando você olha a retroscopia, foi uma boa resposta. Então, nesses casos que de saída com 8 semanas são bons respondedores, uma parte deles, de fato, acaba evoluindo com aumento do grau de resposta, e aí não se sabe, se a gente discutir como foi ventilado aí com quimioterapia de consolidação, o quanto disso é efeito da quimioterapia propriamente direta, ou quanto é efeito disso simplesmente de algumas semanas a mais numa lesão volumosa que foi se afastando da radioterapia e maturou um grau de resposta a mais ou não. Mas também tem a chance da doença crescer, né? Então, eu acho que uma das coisas que a gente tem que pensar nesse cenário é qual é o objetivo na condução do caso. Então, se é um paciente fit, né, um doente que não é um doente cheio de comorbidades ou um muito idoso, o tratamento padrão com intenção curativa para ele, padrão ouro, envolve uma ressecção total do mesorreto, e acho que desde saída com preservação esfincteriana, né? Então, se a gente pensa em esperar mais, se a gente pensa em dar mais quimioterapia, eu acho que são alternativas que podem ser exploradas dentro de um contexto de um protocolo, mas tem que pensar qual é o objetivo que a gente quer se a gente for fazer isso. Só dar mais quimio por dar, ou só mais esperar mais tempo por esperar, para eventualmente fazer a mesma cirurgia, talvez agora fosse um momento melhor para operar. Eu tenho um assunto mais que eu gostaria da opinião de vocês. Acho que a foto da retroscopia, tanto inicial quanto essa, é muito feliz. Seria que comentássemos um pouquinho como que decide num paciente, como vocês decidem, em termos de preservação esfincteriana, qual vai ser a anastomose que vai ser feita nessas lesões mais baixas. Então, homem, a lesão é tocável. Em que momento vocês usam um trigger para fazer, não, nesse caso eu vou para uma anastomose colonal manual ou eu vou tentar uma anastomose colonal por duplo grampeamento? E, eventualmente, se nesses cenários, quando vocês têm uma lesão baixa para uma anastomose colonal manual no exame proctológico inicial, se o grau de resposta mudaria o tipo de anastomose. Não estou falando pegar um paciente que amputar, fazer preservação, mas assim, olha, a lesão era baixa, achando que eu precisava de uma anastomose colonal manual, agora eu acho que eu consigo um pescocinho para grampear. Vocês mudam o tipo de anastomose baseado no grau de resposta? Eu vou começar aqui a discussão, se o professor permitir, desculpe, eu vou começar aqui a discussão. Eu mudo, sim. Eu mudo, e eu vou dizer para você quando que eu avalio isso definitivamente. Eu avalio isso definitivamente no intraoperatório, com exame de subnarcose, imediatamente, um toque retal antes da cirurgia. Imediatamente antes da cirurgia. Exatamente. Eu confirmo finalmente e eu aviso o paciente que lá é o momento onde eu farei a decisão final sobre anastomose ou até não anastomose. Eu não me comprometo, inclusive, às vezes, em não fazer com a anastomose como um todo. No intraoperatório, isso não termina, porque, eventualmente, se eu determino, como esse caso que vocês veem muito bem na imagem inferior, na imagem da direita, vocês já começam a ver a linha pectínea, né? A gente começa já a ver um epitélio estratificado na imagem da direita, ou seja, nós vamos ter que fazer uma anastomose bastante baixa nesse paciente, se a gente quiser preservar o ânus dele. Eventualmente, isso pode ser impossível pela própria compleição física do paciente, por condições locais, por vários motivos. Então, eu gostaria de deixar aqui registrado que não é tão importante fazer anastomose, mas como sim fazer a ressecção completa do mesorreto. E se isso eventualmente envolver uma amputação de reto, por questões locais ou por questões do momento, eu acho que a gente não tem que também ter vergonha ou medo de fazer isso daí, comprometendo o nosso objetivo principal, que é o objetivo oncológico dessa cirurgia. Bom, o que a gente viu até agora foi o seguinte: houve uma resposta, foi feita uma proposta para que se fizesse uma ressecção da doença, da ferida residual. E já falamos que essa ressecção não deve ser feita. A segunda coisa, a proposta de esperarmos mais um pouco e complementarmos, no caso, com uma quimioterapia, acrescentar ou uma complementação durante essa espera, uma
quimioterapia de consolidação. Bom, nós não temos experiência própria com isso. O que a gente sabe é o que tem na literatura. Nós não temos experiências com trabalhos prospectivos, randomizados, de pacientes que foram submetidos a esse tipo de tratamento cotejado com outros. O que se vê aqui, nesse caso, eu estou esperando algum dos senhores falarem se aqui cabe um ultrassom endoanal, se aqui cabe algum outro tipo de exame, e o fato de você ter esse tipo de lesão e aguardar mais 2 semanas, 4 semanas, como foi o que foi proposto aqui, é sempre aquilo que o médico tem a propensão de fazer. É sempre que a gente vê. Não é errado, não reputo como errado. O que a gente tem que lembrar é o que o Guilherme falou. Esperar não quer dizer considerar isso como problema resolvido. Então, é outra coisa a se pensar. Cabe aqui, Martinez, um ultrassom endoanal para saber se tem doença? Cabe aqui algum outro tipo de exame para que a gente possa afirmar e não se impressionar apenas com a fotografia ou com a cara da ferida? Professor, eu não sou confesso ao senhor que eu não sou um fanático por ultrassonografia para estadiamento e para reavaliação de resposta à radioterapia. Eu tenho minhas dúvidas, né? Mas eu acho que esse doente ele tem que ser interpretado à margem circunferencial dele, né? A margem radial dele, né? Por isso que eu acho que a ressonância magnética ela tem que ser delicada, ela tem que dar essa informação do espaço intersincteriano, se existe comprometimento ou não. Assim, se essa ressonância é delicada, ela dá uma informação, eu acho que isso já dá uma boa indução para o cirurgião. O que o Guilherme falou, o que eu posso fazer? Eu queria lembrar que nessas anastomoses baixas, com ressecção intersincteriana, 20% delas, segundo um estudo francês, acabam no futuro numa colostomia, porque o doente tem uma qualidade de vida péssima por várias razões. Então, eu acho que na hora de nós decidirmos que tipo de cirurgia nós vamos fazer nesse paciente, eu acho que a ressonância magnética aí, bem daquela porção do esfíncter, ela é fundamental. Também concordo com o Fred, que eu acho que um exame prévio antes da cirurgia, um toque retal, pode ajudar. E assim, eu olhando essa coluna, nessa linha pectínea, eu acho que é muito difícil a gente conseguir fazer um duplo grampeamento nesse paciente. Eu acho que esse paciente, provavelmente, ele vai para uma anastomose colanal manual, tá certo? E mais, acho que se a gente puder poupar a ressecção esfincteriana interna com segurança, eu acho que, de alguma forma, nós vamos beneficiar esse paciente, porque ele tem 56 anos, eu não vi falar nada do estado funcional dele. Ele fez radioterapia, vai piorar a funcionalidade do reto dele, acresceu uma anastomose colanal com uma ressecção. Eu acho que o que o Guilherme estava colocando é uma ressecção subtotal, ou total, ou parcial de esfíncter interno, né, como os japoneses colocam. Eu acho que tudo isso tem que ser considerado, mas eu vejo na ressonância magnética um exame muito importante para ajudar a gente nessa decisão. Caio, você está vendo uma imagem aí. Eu estou me batendo em relação ao que você está vendo. O que você consideraria uma resposta completa, clínica completa, em relação à imagem que está sendo mostrada? Isso não seria isso, certamente não seria isso, porque a gente esperaria uma mucosa mais lisa, uma cicatriz esbranquiçada, plana, com algumas teleangiectasias, mas sem nenhuma ulceração ou nodulação, né? Então, qualquer coisa diferente disso, tem uma úlcera, uma nodulação, uma vegetação, às vezes até uma subestenose do órgão, isso a gente não pode considerar como uma resposta clínica completa. Perfeito. Próximo slide, por favor. O que foi feito, Guilherme? Quer comentar? Próximo. Qual foi a conduta?
Guilherme. A conduta tomada foi indicada incisão total do mesorreto com dissecção interesfincteriana e anastomose colo-anal manual. Tem um vídeo breve aqui da cirurgia que eu vou passar rapidamente. Está em tela. A parte abdominal está bem resumida da dissecção, aqui dissecando, abrindo o plano do mesocólon para identificar a artéria mesentérica inferior, que é ligada. Aqui com o clipe. Usualmente a veia mesentérica inferior nesse momento já foi ligada. A gente seca aqui o mesocólon, preservando o reto peritônio. Aqui dá para ver bem o ureter medial e a gonadal lateral. Depois que fez toda a liberação medial, em geral a gente libera a goteira, faz a liberação lateral. E aqui já entrando no mesorreto, no plano posterior, preservando o nervo hipogástreo dos dois lados. O mesorreto já todo dissecado, aqui a porção posterior, fazendo um toque retal para confirmar o nível da dissecção. E aqui mostrando a anastomose colo-anal manual, com a secção colectocautério próximo à linha pectínea, comunica o plano com a dissecção abdominal. Aqui a peça retirada por via anal. E esse paciente também foi protocolo de verde indocianina, que é injetado endovenoso para avaliar o aspecto da anastomose e a perfusão do cólon abaixado. Não sei se o Dr. Carlos Frederico quer comentar esse caso aqui do vídeo. Posso comentar sim. Só lembrando que para a gente... Quer dar um pause aí, Lucas? Pode ser. Eu acho que é importante a gente falar do começo da cirurgia rapidamente, para a gente conseguir essa peça descendo pelo ânus, como vocês estão vendo. A gente teve que inicialmente soltar todo o ângulo esplênico da paciente completamente. Isso é feito ligando-se à veia mesentérica inferior, inclusive na sua origem, na sua desembocadura, aliás. Toda a liberação ali do intercolo epiploico também é realizado, liberado goteira, do baço e toda essa goteira, como você muito bem mostrou, depois da secção da artéria mesentérica inferior. Além disso, a gente precisa desses afastadores de Guelph que vocês veem aí na imagem à direita, para expor bem o ânus, além dos próprios pontos de Vicril que a gente usa para expor aí o esfíncter interno e determinar a margem distalmente. Feito isso, determinada a margem, a gente infiltra essa região com um pouco de adrenalina, uma solução com adrenalina, de tal maneira que essa dissecção seja menos sanguinolenta e que a gente atinja com facilidade aí o plano logo acima do esfíncter interno, e a gente consegue, então, atingir a cavidade abdominal. A indocianina verde é um dos protocolos de estudo do Instituto do Câncer, com o aparelho novo que a gente adquiriu há uns 2 anos lá no ICESP, e ele permite, através do uso desse corante que é injetado por via endovenosa do paciente, se dilui o corante, que é a indocianina verde, que é uma ampola, se dilui para 10 ml, e você injeta 4 ml nesse momento, como vocês estão vendo aí, o anestesista que injeta isso na veia do paciente, já com alguns segundos você consegue visualizar a circulação desse corante por via arterial, como vocês estão vendo aqui no momento, e a gente consegue ver a preservação da circulação arterial desse cólon que está sendo abaixado com muita clareza, né? Isso é metabolizado rapidamente pelo fígado e a gente vai conseguir depois, pode isso aí, Lucas, soltando aí, a gente vai ver que a gente não tem mais a indocianina nessa região depois que ele é metabolizado pelo fígado. Esse cólon abaixado não vai ter mais indocianina. A gente faz aí uma sutura de espessura completa e ainda faz uma sutura de reforço no próprio cólon, pega no esfíncter interno, como vocês estão vendo ali em cima, e vamos aqui bem na borda anal, na linha pectínea. A gente começa com pontos cardinais, pontos aí na parede anterior, na parede posterior, parede lateral direita, parede lateral esquerda, e depois a gente vai injetar de novo, usou mais 4 ml, vocês percebem que o cólon abaixado já não tem mais
não tem mais corante. O que vocês veem em volta do reto que tinha sido injetado na lesão, um pouco, isso ficou ali um pouco de corante na borda anal, e vocês vão ver agora que a gente vai conferir se a circulação persiste durante, aliás, após a nossa anastomose. Isso é injetado, então, como eu falei para vocês, com anestesista com aqueles mais 4 ml daquela solução que tinha sido administrada, e vocês percebem como brilha, né, como a gente consegue ver muito bem que existe uma preservação da vascularização do cólon abaixado. Isso deixa a gente bastante satisfeito e bastante tranquilo para terminar a anastomose nesse ponto. Muito bom. O que nós vimos, então, foi aquilo que foi dito pelos nossos colegas, a realização da anastomose colo-anal. Então, nós vimos que o doente fez a quimio e a radioterapia, foram aguardadas 8, 10 semanas, ele foi para o tratamento cirúrgico por conta de não termos uma resposta clínica completa. Lembro que o tratamento da doença não é a ferida residual. O paciente tem uma patologia e a gente sabe que não adianta a ressecção da lesão. Tem vários trabalhos que mostram que o tumor T1, o tumor T2, eles têm até 15% e o T2 até 20% de metástase linfonodal. Então, a conduta foi adequada à ressecção do mesorreto. Eu lembro aos senhores que a sobrevida, a recidiva, isso foi estudado, e muito bem estudado, pelo professor Bill Hill, desde 1978, 80, 82, e os trabalhos do Phil Quirk, quando fala na integridade do mesorreto, que essa peça do lado esquerdo mostra a margem radial e a margem lateral. Então, todo esse conjunto de fatores para o tratamento do reto, do câncer do reto, foram aqui considerados. E ainda tivemos a oportunidade de ver o emprego, depois de uma brilhante dissecção e o abaixamento do cólon à borda anal, do verde-indocianina, que mostrou a vitalidade do tecido em relação à anastomose. Esse paciente foi também submetido a uma ileostomia de proteção. Muito bem. Isto posto, o que nós estamos procurando? A químio e a radioterapia, para que serve? Maior sobrevida aos doentes. Procuramos o quê? Uma menor recidiva. O que foi feito aqui? Uma adequação de um tratamento às condições do doente. Como já foi dito aqui, é um paciente na 5ª faixa etária. Por que isso? Para oferecer uma melhor qualidade de vida, sem dúvida. E esta anastomose coloanal procura o quê? O que está procurando isso? Manter um indivíduo sem uma estomia definitiva. E ele será encaminhado à fisioterapia para melhorar as condições do seu assoalho pélvico e, sim, da sua continência. Então, o procedimento ainda deve ser, sempre que possível, minimamente invasivo, ou por laparoscopia, ou aqueles centros que têm e dominam, pode ser feito por cirurgia robótica. Então, conseguimos a preservação do órgão, como foi mostrado aqui, a preservação do esfíncter, melhor dizendo, e a ablação do órgão, no caso o reto, evitando que o paciente tenha uma colostomia definitiva. Em resumo, tudo aquilo que foi dito aqui veste o caso em questão. Então, o câncer do reto, o câncer coloretal, são doenças de alta incidência em nosso meio e que requerem mãos especializadas, não apenas no sentido de saber o que fazer quanto ao paciente com o abdômen ou ventre aberto, mas sim como conduzir esses doentes. A este caso, que se estendeu
por 45 minutos, teve esta finalidade: vários ângulos do tratamento do câncer do reto baixo ou do reto quase que ultra baixo, como esse. E uma vez mais, não é? A gente tem que lembrar que o tratamento do câncer ele é multidisciplinar. Por favor, entre o oncologista, foi falado aqui em novas opções de tratamento, em terapia de consolidação, entre o radioterapeuta, agora vem a estomaterapeuta, que esse paciente deve ficar de 30 a 60 dias com uma ileostomia, entra a fisioterapeuta para que ele recupere a função do esfíncter anal e melhore as condições da sua contenção. Infelizmente, nós pegamos pacientes com histórias avançadas e eles vêm depauperados. E aí, nós precisamos também cuidar do aporte nutricional desses pacientes. Então... Professor, deixa eu interromper só um pouquinho. O senhor tivemos uma visão que vai se complementar nos casos seguintes sobre o tratamento do câncer coloretal. No seu comentário anterior, vem muito a calhar aqui com uma pergunta que a gente recebe aqui também pelo WhatsApp do Leonardo Bustamante Lopes, que queria saber, cumprimenta a gente, amigo nosso, cumprimenta pela discussão, ele gostaria de saber a respeito dos resultados funcionais desses pacientes que a gente faz esse tipo de cirurgia. O doutor Martinez, você tem alguma coisa do grupo de vocês? Já se falou aqui na síndrome da ressecção anterior, do efeito da radioterapia sobre o esfíncter, ou o Carlinhos Véu tem alguma coisa a acrescentar? Por favor. Bom, professor, nós estamos mudando uma política lá na Unicamp, nós temos um grupo que faz tratamento multidisciplinar do câncer de reto, nós temos a felicidade de ter uma fisioterapeuta de assoalho pélvico. E o que nós estamos mudando um pouquinho é que nós estamos oferecendo para esse paciente, antes dele fazer o protocolo de radioquimioterapia, nós já estamos dirigindo esse paciente para fisioterapia de assoalho pélvico. Então, nós começamos antes de que nós vamos submeter o doente à cirurgia, tá? E o que a gente percebe é que isso tem algum impacto, melhora. Mas, assim, na minha maneira de pensar, dependendo muito de todo o estado geral do paciente, essas cirurgias de anastomose muito baixas, elas cursam com algum grau de disfunção, tá certo? Independente do senhor fazer um reservatório colônico ou o senhor fazer uma anastomose correta, elas cursam com algum grau de disfunção. E essa que é a minha preocupação, em tentar, claro, com um objetivo oncológico, diminuir, restringir ao máximo essa ressecção esfíncteriana interna. Porque esses doentes evoluem com urgência evacuatória, perda noturna, e às vezes a gente quer beneficiar o doente preservando o reto, e a gente impõe uma condição de vida para o doente que ele diz assim, não, pelo amor de Deus, me põe uma colostomia. Então, eu acho que, assim, esse momento de decidir uma coisa para o outro é que é difícil da gente estabelecer. E eu acho que qualquer alternativa que a gente ofereça, quer no pré-operatório, quer no pós-operatório, para tentar melhorar essa função esfincteriana, eu acho válida. Martinez, eu faço minhas as suas palavras. Isso aí, tudo que você falou da fisioterapia, concordo plenamente mesmo. Isso é fundamental, esse preparo antes, a gente também manda para fisioterapia, né? Só falar uma coisa que eu acho bem importante. Com relação à indicação e à amputação, em muitos casos, que podem ser feitas essas cirurgias. A gente recebe pacientes para segunda opinião, isso é uma coisa muito séria, incluindo, de vários estados, incluindo o estado de São Paulo, de colegas que indicam a amputação do reto em pacientes que podem se submeter a essa cirurgia. E justificam, às vezes, fazer o procedimento porque não tem um grampeador, né, ou porque não tem outra opção. Então, cabe a nós mesmo divulgar isso, como aqui nós estamos falando, que isso existe, é possível, necessita experiência do colega, do profissional, né? Nós somos entusiastas, sim, do procedimento aqui, fazemos um número bom de casos,
né? O Eric Roulier, da França, mostrou que margens bem pequenas, de 1, 2 milímetros, elas não deram diferenças em relação à recidiva local, né? Na França, eles não gostam, não aceitam mesmo colostomia, mas são mais reticentes. Então, é fundamental. É lógico que um paciente de 80 anos ou mais, ou que já tem mais novo, que tem uma disfunção, igual você falou, a gente não vai indicar esse procedimento, porque a qualidade dele de vida é muito ruim mesmo, né? Mas nós temos essa obrigação de divulgar mesmo isso daí, que é possível e deve ser pensado. Obrigado. Perfeito. Vamos para o próximo caso, senhores. Vamos. Só terminando esse, só aqui o anátomo patológico, mesorreto completo, uma lesão ulcerada, distava 1,5 cm da margem distal, 0,9 centímetros da margem radial. Um adenocarcinoma invasivo residual, realmente não era uma resposta, não era nenhuma resposta clínica completa, não foi uma resposta patológica completa também. E margens livres, 0 de 16 linfonodos, um YPT3 N0. Tá? Perfeito, muito bem. O segundo caso é uma médica de 63 anos, sem comorbidades, com estado geral bom, uma colonoscopia de rastreio mostrou um câncer de reto médio, não tinha outras lesões no colo. No toque retal, ela tinha uma lesão a 8 centímetros da borda anal, com 2 centímetros de extensão em parede posterior do reto. A ressonância de pelve falava de um T1 ou T2 N0, com face mesorretal livre, sem vazão vascular extramural. E a tomografia de estadiamento não tinha outros achados, não tinha lesões metastáticas. Essa aqui é a foto da lesão. Posso continuar? Alguém quer comentar? O Frederico, talvez, quer comentar? Uma lesão do reto distal que tem aí a gente tenta aumentar bastante aqui para ter uma ideia, baseado no padrão de cripta de Kudo, com uma classificação de Kudo, ter uma ideia do tipo de invasão profunda desse tipo de lesão, que tem jeito de ser um adenocarcinoma, pelo que eu estou entendendo, Lucas. Então, infelizmente, a imagem está meio pixelada, não está tão boa como a gente consegue ver na colonoscopia e com o uso de corante, inclusive. Aqui a gente precisaria jogar um pouco de água para limpar isso, depois jogar um corante por cima, mas o objetivo de a gente ver essa lesão bem de perto é ter uma inferência a respeito do grau de profundidade de um eventual adenocarcinoma, sem ter que ressecar a lesão completamente. Uma lesão, então, vegetante, pouco ulcerada, com alguma ulceração central, com perda de cripta, provavelmente nessa região central mais arroxeada. Provavelmente tendo um carcinoma. Pode fazer um favor? Sim. Você ouviu o relatório de uma ressonância magnética e você falou da colonoscopia, certo? Certo. Esta colonoscopia, o que você acha que poderia oferecer de melhor para essa paciente? Seria o quê? Para o diagnóstico, uma colonoscopia, lava a lesão, magnifica, faz um NBI, joga um corante, e o que você vai procurar ver com isso? Com isso, nós vamos tentar avaliar melhor localmente o grau de invasão de uma lesão vegetante na parede do órgão, que a ressonância nos atuais aparelhos disponíveis não tem uma acurácia tão grande quanto a informação dada pela colonoscopia com a magnificação de imagem. Perfeito. O que quer dizer o seguinte: se a gente tiver uma invasão da submucosa, à medida que há progressão do SM1 para o SM2, para o SM3, a gente vai saber que aquilo que seria factível de uma ressecção local, ou por um ISD ou um TEM, corre o risco, pela impressão, segundo o Kudo, de ter uma invasão da muscular própria, o que invalida isso. Correto? Correto. Doutor Caio, o senhor ouviu a descrição, viu que essa lesão está a 8 centímetros da borda anal, certo? Exatamente. Então, o intuito desse caso... E não tem nenhum outro tipo de comprometimento. É um Exato. T2, entre T1 e T2,
no N0, não tem infiltração ou propagação para a gordura mesorretal, não se falou em linfonodo comprometido, nem periretal, nem linfonodo lateral. Como o Fred falou, a ressonância ela não tem a capacidade de distinguir entre um T1 e um T2. Ela geralmente vem no laudo, inclusive, escrito T1/2. Né? Então, existe uma limitação do método para esse tipo de distinção, e aí a gente fica com aquela, não que ela não tenha sido de valia, né? A gente usou um método que excluiu doenças no mesorreto, invasão vascular extramural, outras doenças em outros sítios. Então, ela teve o seu valor de nos dizer que não tem uma doença além da parede que a gente está vendo. Agora, a dúvida é, isso pode ser tratado por ressecção local ou não? Seja ela por via endoscópica, que seria o ISD, ou a cirurgia transanal cirúrgica por TEM ou TEL. E aí ficam duas ferramentas para avaliar melhor esse grau de lesão, né? Então, caberia a gente discutir aqui o ultrassom endorretal, que a gente sabe também que ele tem uma acurácia muito melhor do que a ressonância para distinguir um tumor T1 de um T2, ou até de um T3 precoce, mas a gente sabe que ele não tem tamanha acurácia para distinguir um T1, uma invasão superficial versus profunda da submucosa. E aí, por isso... E aí, o que o senhor usa? E aí, então, fica então decidido que tem que ser feito uma colonoscopia com uma magnificação de imagem, com uma cromoscopia, em que é jogado um corante e aplicado um zoom. O Lucas pode, por favor, passar o próximo diapositivo aí para a gente ver essa lesão em maior aumento. E de acordo com o padrão de criptas da superfície dessa lesão, que é isso que a gente está vendo aqui, nós podemos inferir, dependendo desse padrão, o grau de profundidade do acometimento da submucosa. E foi descrito isso por um colonoscopista experiente, uma pessoa que fez um treinamento no Japão com o grupo do CUDO, então não é qualquer colonoscopista que está apto para fazer esse tipo de avaliação. E ele descreve isso como o padrão de cripta 5I. Lembrando que o padrão de cripta 5 é dividido em 5I, que é o que nós estamos vendo aqui, que infere um risco de até 10% de acometimento da submucosa profunda, e tem o 5N, que seria, então, proibitivo de um tratamento local, porque o risco é justamente o oposto, é 90% de grau de invasão profunda da submucosa. Aqui estava dentro da categoria que é a mais indicada formalmente para um tratamento precoce, mesmo que não absolutamente isenta de um risco de acometimento mais profundo da submucosa. Então, quando nós estamos no 5I, como está escrito aí, segundo o CUDO, em 1995, isso pode ser uma lesão ressecada. Então, o que nós ouvimos? Temos uma lesão que a ressonância magnética questiona entre ser T1 ou T2 N0 sem outros comemorativos parapélvicos. Nos valemos de dois outros métodos. Um é a ultrassonografia endoanal, que tem, sim, a possibilidade de identificar as 5 camadas da parede do reto, coisa que a ressonância magnética não consegue. Tem, sim, uma acuidade em relação à submucosa e à muscular. E existe, com maior propriedade, a oportunidade de usar o método de CUDO, que foi aqui descrito ou enunciado pelo Dr. Caio, e valendo-se, sim, da experiência do colonoscopista, que deve ser muito bem treinado para não só a identificação e a qualificação da lesão, como, eventualmente, para grandes ressecções dessas lesões no reto. Ou seja, minimamente invasiva, feitas ou pelo T
pelo TAM ou TEL, ou através do ISD. Martinez, quer acrescentar o quê, por favor? Dr. Vel. Professor, eu sou, assim, um fã, tá certo, declarado, acho que isso não é segredo, dessas ressecções planais com qualquer plataforma, quando existe uma dúvida que a lesão tem uma invasão de submucosa. Veja bem, não obstante o melhor colonoscopista fazer uma magnificação perfeita, conseguir esse tipo de padrão de imagem, essa qualificação, a relação é alta, mas não é 100%. E o que me preocupa não é a parede, é o linfonodo que está lá no mesentério, no mesorreto. Mas veja bem, esse caso não tem. Não, sim, não, eu não estou dizendo desse caso. O que me preocupa, no sensu lato, é que um doente com um T1 profundo, ele tem 18, 20% de acometimento linfonodal. E se ele é T2, mais ainda. Então, sinceramente, professor, eu não fico confortável, tá certo, na minha prática diária, nessas dúvidas, de indicar essa ressecção. Quando a gente indica lá, em Bragança nós não temos a plataforma, então nós encaminhamos para a Unicamp. Na Unicamp nós temos a plataforma. Quando nós indicamos naquelas lesões em que a magnificação, ela praticamente mostra que é uma lesão superficial, uma lesão de mucosa. Nessas lesões que tem mais dúvida da profundidade de invasão, sinceramente, professor, eu fico preocupado. E essa doente tem um agravante importante. Ela é médica, CRM positivo. E em médico, a coisa vai diferente. Então, eu acho que nessa doente, eu não sei se eu proporia uma ressecção endoanal, não. Aí, Martinez, realmente é difícil, né? A gente olhando essa imagem ali, ela leva, assim, um pouco de preocupação nessa colonoscopia, né? A gente vê esses bordos ali. E outra coisa, a correlação que dá para fazer. Se você tem ultrassom, se você fizer uma correlação, ultrassom e o toque retal, você tem uma correlação muito boa até com o T, muito boa, quando você tem experiência em fazer o toque. Se você deslizar essa lesão com o toque, ela deslizar a mucosa, é uma coisa. Se você tocar na base dela e tentar levantar a lesão, e ela puxa, você sente que ela está puxando mais do que a mucosa. Nesse caso, eu tenho observado que a correlação não é boa. Ela tem que estar muito livre, né? Ou uma ressonância ou ultrassom falando muito fortemente de um T1 para eu indicar. Nesse caso, T1/T2, com esse aspecto, aquela cromoscopia que foi mostrada, eu acho que a gente tem um alto risco de deixar linfonodo positivo. Guilherme? Eu acho que todos os comentários são válidos. Eu acho que no serviço onde a gente trabalha, e aí é interessante ouvir os comentários dos outros serviços, o radiologista hoje, ele não se arrisca a dizer se há, pela ressonância, um estadiamento T1 ou T2. Então, o que nós temos feito é assim, ok, a ressonância aponta uma lesão precoce, a avaliação endoscópica aponta uma lesão precoce. E aí, muitas vezes, a decisão entre partir, eventualmente, para um ESD, como o Caio comentou, ou para uma cirurgia do tipo reto-sigmoidectomia, vai ser baseada muito na avaliação do padrão de criptas. Né? Eu acho que é isso. Eu não sei se o serviço de alguém aqui lauda por ressonância T1N0, mas no nosso serviço a gente entende que no momento, né, isso é orientado pela equipe de radiologia, a ressonância não é capaz de diferenciar isso. Então, muitas vezes ela vai superestadiar uma lesão precoce, até pelo tamanho dela, né? Quer dizer, o tamanho dessa lesão não é uma lesão pequena. Então, ela acaba superestadiando. Então, a gente complementa o estudo com a avaliação do padrão de criptas de Kudrow, né? Acho que esse é o lance. Perfeito, pode completar. Exato. Então, como a gente tem esse recurso dentro do nosso serviço, uma pessoa experiente que já está fazendo isso há 2 anos, já tem mais de 200 casos, e tem indicado com muita boa curada o ISD para justamente essas lesões 5I, em que existe uma baixa chance de invasão profunda da submucosa, em se tratando do órgão que é o reto, a própria médica paciente aqui no caso, ela se sentiu confortável em
em experimentar fazer esse recurso, entendendo que ela tinha uma grande chance de ser uma lesão realmente precoce, com baixa invasão da submucosa e estar devidamente tratada. E é isso que foi feito. Nós tivemos a oportunidade de apresentar um trabalho no DISVIS, de 2019, publicado pelo Dr. Fábio Kawaguchi, que trabalha com a gente. Se eu errei o nome aí, os senhores me corrijam, que eu sempre troco o sobrenome do Fabinho. E, nesse trabalho, ele mostrou que tinha uma importância, a suspeita dele de invasão da submucosa apresentava uma acurácia de 97%. Isso foi publicado numa revista diferenciada, altamente especializada. E aí nós fizemos uma outra coisa. Embora tenhamos dificuldades com o ultrassom endorretal, é um método que existe no nosso meio. A Escola do Ceará é um que divulga muito através da nossa colega da Estela. Em nosso meio, nós temos o Dr. Rodrigo Amba, que faz isso, fez uma tese. E ele mostrou também que existia uma eficácia de 87% na sua tese na determinação da invasão da parede retal. Isso foi uma tese defendida na faculdade há 5 anos atrás, mais ou menos. Então, isso faz com que o serviço, com esses trabalhos, com essa minúcia, com esses cuidados, tenha proposto a esse paciente o que o Dr. Caio falou. E vamos ver o que aconteceu, né? Foi feita essa ressecção, Lucas? Foi, professor. Foi feito, acho que aqui a gente já discutiu um pouco, né? Foi feito o SD. Então, aqui no laudo, uma ressecção em monobloco, teve uma laceração da muscular de 4 milímetros que foi suturada ao final do procedimento, e a laceração por provável invasão profunda neste local. O procedimento demorou 60 minutos e um LST ressecado em monobloco. Aqui eu tenho algumas fotos do procedimento. Aqui a peça já ressecada, a laceração tratada com clipe. Aqui a peça fixada. Também eu queria fazer alguns comentários só enquanto o Lucas mostra as fotos, né? A gente é muito afeito à cirurgia transanal e, né, numa paciente de uma lesão posterior, até o próprio Véu pode me corrigir, mas seria um lugar ideal para fazer uma cirurgia transanal, né? Que você tem todo o respaldo do mesorreto, teria uma maior facilidade de posicionamento do doente na mesa, do instrumental. E aqui a gente teve o cuidado de evitar uma cirurgia transanal, porque ela praticamente é sempre da parede total do órgão, né? A gente optou por fazer um ISD porque ele preserva a muscular do órgão e se essa doente precisasse de um resgate cirúrgico depois, ela não teria tido uma violação do mesorreto, uma deformidade da parede ou qualquer reação fibrocicatricial maior que dificultasse um tempo cirúrgico posterior. Então, esse foi o critério que nós utilizamos aqui para dar preferência ao ESD frente a uma cirurgia transanal de espessura total da parede. Quando o Dr. Kawaguchi, já no laudo, nos descreveu que teve uma dificuldade no ponto central da lesão, ele teve que aprofundar, inclusive houve uma laceração da muscular, no dia do exame ele já nos pontuou que existia uma chance dessa doença ser mais profunda do que ele previa. Tá certo? E aí o Lucas vai mostrar o laudo dessa peça para a gente. Aqui o laudo anatômico. Caio, só um comentário. Eu acho perfeito, né? Assim, você teve dúvida e o que você fez é agora ter a certeza. Você fez uma biópsia excisional, tá certo? Então, eu acho que o procedimento, ele foi indicado no seguinte sentido. Olha, ele me permitiu não curar a doente porque ela tinha uma invasão só de mucosa ou uma invasão SM1, vamos dizer assim, mas você identificou que essa doente tinha uma invasão profunda. Então, essa ressecção serviu como se fosse uma biópsia que você agora propor. Então, eu não acho que esteja errado fazer. Simplesmente, eu acho que é difícil a gente acertar com 100% de certeza a profundidade.
É um raciocínio clínico inteligente, né? De não querer violar o mesorreto, porque já se acaba tendo, com a experiência, alguma suspeita de que possa ser realmente uma lesão um pouco mais profunda, e o limite é muito tênue ali, né? Então, eu também não faria no TEL, não indiquei de cara por isso, realmente um pouco de preocupação de ser um pouco mais profunda, né? Isso mesmo, concordo aí, Caio. O Martinez chamou muito bem a atenção há uns minutos atrás sobre a síndrome da ressecção anterior e das disfunções que esses pacientes têm, e foi uma pergunta, inclusive, do Leonardo Bustamante há alguns minutos atrás. E por isso que também não se parte direto para uma cirurgia, caso você tenha a cirurgia upfront, vamos dizer assim, uma retossigmoidectomia, uma vez que existe eventualmente uma pequena chance de você adquirir um tratamento completo por essa ressecção local, sem o comprometimento da parede completa do órgão. Então, o que acredito que seja importante é a comunicação. Aqui a comunicação, nesse caso, é imprescindível. Seja a comunicação com a paciente, explicando o que o Martinez exatamente chamou a atenção. Nós estamos fazendo um tratamento passo a passo, isso aqui vai funcionar como, eventualmente, até uma só biópsia, por uma biópsia grande, isso pode não ser completo para você, e a comunicação do próprio endoscopista e colonoscopista avisando para a gente, olha, tivemos essa dificuldade, por favor, fiquem atentos, porque isso pode ser um caso que tem um comprometimento mais profundo. Então, a comunicação aqui, eu acho que é muito importante, nesse caso, tem que ser ressaltada. Importância do tratamento multidisciplinar, né, Fred? Isso aí é fundamental, essa comunicação para benefício do paciente e resultados adequados. Perfeito. Martinez, algum comentário mais do que foi feito? Porque você, desde o início, havia proposto uma ressecção anterior. Professor, o que eu acho é que agora, com esse anatomopatológico, agora fica fácil, né? É uma doente que tem critérios de mau prognóstico aí nesse laudo, né? Ela tem invasão linfovascular presente, ela tem um budding presente, então ela tem critério de mau prognóstico. Então, isso aumenta a chance, até eventualmente, dela ter linfonodos comprometidos, né? Porque se existe invasão do linfático, por que não existe invasão do linfonodo, né? Então, eu acho que agora, com esse laudo, é imprescindível que essa doente seja operada. Vai operar ou vai fazer quimio-rádio? Vou operar. Ué, ela não era um T2, no máximo? Era um T2? Por que quimio-rádio num T2, num reto médio alto? Aí, 8 centímetros, cirurgia direto, sem rádio e quimioterapia. Perfeito. Queria ouvir isso. Isso aí. Foi o motivo da pergunta, foi justamente ouvir essa resposta, não é? Se essa doente tivesse essa lesão com uma probabilidade de ser amputada ou de perder o esfíncter, sendo um T1 ou um T2, ela poderia receber quimio e radioterapia, havendo grande chance dela perder o esfíncter, correto? Aí sim receberia quimio e radioterapia. Aqui seria uma cirurgia, o tratamento cirúrgico. Muito bem, então a gente viu da dificuldade, mesmo em mãos experientes, de você conseguir oferecer aquilo que é considerado minimamente invasivo para os doentes. Se falou aqui num profissional treinado com o CUDO, com 2 anos de experiência e com publicações. E a gente está vendo que nós precisamos de métodos melhores que nos deem possibilidade de não termos tantas dúvidas em relação àquilo que a gente gostaria de fazer. Correto? Certo, senhores? Corretíssimo. Pode ir para outro caso, por favor. Rapidinho, chefe. Só terminando esse caso, professor, o paciente foi realmente operado, uma retossigmoidectomia vídeo com ileostomia de proteção, no reto sigmoide uma fibrose cicatricial, sem neoplasia, mas realmente tinha um linfonodo acometido de 23. Perfeito. Tá bom? Tá ótimo, atendeu o que o professor Martinez falou. Aqui a peça cirúrgica, dá para ver o leito do SD, inclusive com o clipe aqui mostrado na foto.
Perfeito. Professor Sérgio? Pois não. Talvez não tenhamos tempo para o outro caso, parece que é um caso também longo, né? Vamos ver. Que possa ser, nós teríamos que acabar às 21 horas, nós teríamos 20 minutos. Nós quiser apresentar rapidamente, o Dr. Caio e o Dr. Fred conhecem o caso, decidem. Ou se mostra algum vídeo, alguma outra coisa. Nós temos mais 20 minutos. Tá bom, a critério de vocês. Pode ser, Lucas. Então, vamos apressar. Eu acho que o conteúdo foi passado aqui em relação a aquilo que a gente chama de observar e preservar o órgão na primeira cirurgia. A mesma coisa aqui em relação às lesões que estão a 8 centímetros da borda anal e ao T2, dito como processo para tratamento cirúrgico. Vamos lá, ver o próximo. Vamos ser mais breve. Perfeito. Professor, o caso 3 é uma mulher de 52 anos, sem comorbidades clínicas, com 2 semanas de sangramentos nas fezes, de antecedente uma histerectomia abdominal. No exame físico nada chamava atenção, mas no toque retal uma lesão úlcero-vegetante a 5 centímetros da borda anal, acometendo a parede lateral direita. E ela tinha um CEA na ocasião de 58. Essa paciente trazia uma colonoscopia que mostrava no reto distal uma lesão que acometia 70% da luz do órgão e distava 6 centímetros da borda anal pela colonoscopia. Um anátomo patológico mostrava um adenocarcinoma e no restante do colo não tinha outras alterações. Aqui a ressonância de pelve, dá para ver a lesão no reto, dá para ver os linfonodos aumentados do mesorreto, e aqui à direita um linfonodo lateral pélvico que também se destacava pelo tamanho dele. Essa ressonância de pelve, ele laudava a lesão no reto a 2,7 centímetros do anel anorretal, um T3B, com fáscia mesorretal livre, 4 linfonodos acometidos, N2, suspeito de 7 milímetros. Então, o laudo final era um T3B N2 com fáscia mesorretal livre, com invasão vascular extramural positiva e linfonodo lateral pélvico à direita. A tomografia de tórax sem achados de doença metastática. Essa paciente também foi feito um PET-CT, paciente que tinha um CEA muito aumentado, suspeitaram que poderia ter outras lesões metastáticas, e mostrou também essa lesão capitante primária do reto e o linfonodo lateral pélvico também com metabolismo aumentado, provavelmente secundário. Nesse momento eu passo a discussão sobre a conduta, cirurgia direto, quimio-radioterapia. Carlinhos, por favor. Depois do Dr. Martinez. Bom, professor, nós temos aí um paciente T3B-N2, né, com linfonodo suspeito pélvico ali. Lateral. Pélvico lateral direito, fortemente suspeito. Então, pensando em cirurgia. E aí a gente começa com a radioquímio neoadjuvante, nesse caso aí. E nesse caso, aí vamos chamar a atenção mais, antigamente não lembro a data que esse paciente foi operado, como é mais recentemente, a gente aí vai pensar, sim, na terapia neoadjuvante total, já como uma possibilidade aí para esse paciente. Professor, igual ao véu, a única coisa que eu recomendaria na discussão multidisciplinar é que ampliasse o campo um pouco dessa radioterapia para comprometer os linfonodos, esse linfonodo lateral, mas é igual ao véu, radioquimioterapia neoadjuvante. Guilherme, tudo bem? É isso mesmo. Então, vamos lá. E a equipe de radioterapia tem feito isso que o Martinez falou mesmo. Estende o campo e, inclusive, dá uma dose um pouco maior na região do linfonodo. Perfeito. Vamos ver o que aconteceu, então, Lucas. Bom, foi feito isso mesmo, aqui de radioterapia de curso longo até novembro de 2016, e um CEA, que era de 56, pós-quimio-rádio, era de 7. A retoscopia de segmento com 8 semanas pós-radioquímio mostrava uma lesão ulcerada no distal, a 6 centímetros da linha pectínea, com uma redução importante do exame prévio. A ressonância de pelve de reestadiamento mostrava um TRG2,
predomínio de fibrose, um YRMT2N0, com a fáscia livre, sem invasão vascular extramural, e não se observou mais aquele linfonodo lateral pélvico acometido. Repetiu o PET-CT também por 8 semanas. Aqui dá para ver na linha de baixo o pré-tratamento, a lesão extensa aqui. Você vê que ela diminuiu com a radioquimioterapia, mas ainda permanecia aquele metabolismo. Aqui, e o linfonodo? Aqui outro corte, eu vou chegar no linfonodo. E aqui o linfonodo que já não mostrava a captação importante. Aqui o corte pré-tratamento não está ótimo, não dá para ver tão bem, mas o laudo do PET-CT ele mostrava uma redução volumétrica da lesão primária com resolução metabólica dos linfonodos mesorretais e lateral pélvico, sugerindo uma resposta parcial. Perfeito. Nesse momento, a conduta. Qual é a conduta aí? Está sendo proposto aí a reto-sigmoidectomia, excisão total do mesorreto, associa ou não a linfadenectomia pélvica lateral? Acho que a grande discussão aqui, né, que a gente queria até ouvir do Martinez, que gosta muito desse assunto, é no que nós devemos nos basear agora para indicar essa linfadenectomia, né? É mais no parâmetro radiológico pré-neoadjuvante ou pós-neoadjuvante, né? A gente sabe que existem estudos conflitosos a respeito disso, Martinez. Bom, professor, eu espero que o COI não esteja presente, tá certo? Porque, assim, na Unicamp, todo o tumor abaixo da reflexão peritoneal, tumor de reto avançado, que tenha linfonodo e mesorreto e linfonodo lateral, mesmo tratado a rádio e quimioterapia neoadjuvante, nós esvaziamos a cadeia lateral. E nós mostramos que nós tivemos uma incidência, mesmo nos doentes irradiados, de 9% a 12% desses linfonodos comprometidos. E eu queria destacar que esses linfonodos laterais tinham sumido na ressonância magnética de reavaliação. E ele estava lá, ele era metastático. Então, isso eu posso colocar para o senhor assim de uma maneira bem tranquila. Na Unicamp, esse paciente seria encaminhado para esvaziamento lateral. O que o Caio falou, eu acho muito interessante, é essa dúvida, né? Existem trabalhos que consideram linfonodos com 7 milímetros antes da radioterapia, já com uma indicação de esvaziamento, e outros que consideram linfonodos com 4 milímetros pós-neoadjuvância. Eu acho muito perigoso a gente confiar 100% na ressonância, sabe? Nós não estamos conversando em micrometástases, nós não estamos conversando em outras coisas. Então, para mim, a cirurgia para esse paciente seria uma reto-sigmoidectomia com excisão total do mesorreto e com linfadenectomia pélvica lateral. Alguém discorda dessa conduta e por quê? Eu acho que é o mais prudente aí, sim, né, Martinez, nesse caso. A gente realmente não sabe o que acontece com aqueles casos, né, que sumiram ali, que o linfonodo não aparece mais. A evolução deles, em muitos estudos, mostram que não houve diferença. Então, a gente realmente não sabe uma coisa ou outra, no caso, quando ele some, ou até diminui, está abaixo ali de 5 milímetros, alguns não têm feito. Então, fica uma conduta... mas aqui um linfonodo captante de 1 centímetro, a nossa tendência seria, sim, eu acho que é um super tratamento, sim, talvez, mas é mais seguro, porque depois se resgatar isso é bem mais complicado. Ô, Vel, você faria só do lado acometido ou faz dos dois lados? Lateral. Só do lado acometido. Faria só do lado acometido, sim. E você, Martinez? Eles fariam, assim, com certeza bilateral, tá certo? Particularmente, nos trabalhos recentes que estão saindo, eu estou tentando fazer só unilateral. O Guilherme, unilateral ou bi? Eu acho que só o lado acometido. E eu concordo com, sabe, eu acho que se tem um linfonodo comprometido pré, ele vai ganhar quimio-rádio, vai ganhar uma dose maior de rádio lá, mas acho que a nossa obrigação como cirurgião é ir atrás desse linfonodo. Entendeu? A gente super trata muitos cenários muito menos complexos do que esse, com um grau de
muito mais permissivos, então eu acho que não dá para brincar, não. Porque estou para ver, provavelmente nenhum de nós aqui deve se lembrar de um caso que recidivou na linfonodo lateral pélvico, que ficou para trás e que foi submetido a um resgate cirúrgico com intenção curativa, né? Perfeito. Bom, para não estourarmos o tempo, achei que o caso foi muito bem apresentado, este último, e muito clara foram as colocações. Então, estamos falando, acrescentando aquilo que foi aqui apresentado, a importância do linfonodo lateral pélvico. Nós temos duas vertentes, a escola japonesa, a escola americana e uma terceira, a escola europeia. E aí, aqueles que fazem quimio e rádio, e ela regride, eles não mexem no linfonodo. Nós entendemos que, feito a quimio e radioterapia, deve haver, sim, esvaziamento da área comprometida que foi acusado nos exames antes do início do tratamento. O que nós fizemos hoje nessa 1h30 aqui? Primeiro, sobre orientação do Dr. Marcelo, que é o presidente da nossa associação, e com a brilhante colaboração dos senhores que trouxeram o conhecimento de vocês no tratamento do câncer do reto. A escola da Unicamp, a escola da Faculdade da Universidade de São Francisco, a escola de Barretos de Câncer, que a gente tem muito carinho por ambas e admiração pelos nossos colegas. E os meus colegas que trabalham comigo no ICESP, e a colaboração do Lucas Sobrado, que é o nosso residente. Trouxemos aos senhores assunto atual, que é a involução de uma doença. Não temos métodos ainda com segurança para dizer que essa involução aparentemente pode ser total ou de aguardar mais um período. Os senhores viram que havia comprometimento no primeiro caso apresentado. Apresentamos o seguinte caso, um paciente com tumor T2, e aí falamos do emprego da ressonância magnética, do ultrassom endoanal ou endorretal e das ressecções locais. No caso, o TEM ou a ressecção realizada pelo endoscopista, que é o ISD. E os senhores viram que, com toda a cuidado, toda a experiência, ainda cometemos, respeitando a muscular, não violentando a parede posterior do reto, nós vimos que havia comprometimento da muscular e a doente foi para a complementação do seu tratamento. E lá, como bem chamou a atenção o Dr. Martinez, detectou-se o componente linfonodal no caso em questão. E, finalmente, a apresentação da doença com comprometimento do território linfonodal lateral. Existe a tendência hoje da literatura atual, que eu concordo com aquilo que foi exposto aqui, de você retirar os linfonodos comprometidos, mesmo eles não tendo expressão aos exames de imagem adquiridos, realizados. Nesse momento, respeitando o horário aqui, a 8 minutos do término, gostaria de agradecer a presença dos senhores, a gentileza de trazerem o conhecimento de vocês aos nossos colegas e ao Marcelo pela gestão e pelo esforço de trazer aqui a experiência do Dr. Guilherme, do Dr. Carlos Vél, do Dr. Guilherme Cotti, do Dr. Caio Narraz, do Dr. Carlos Martinez e do Dr. Carlos Vél. Me resta, em nome dos meus colegas, nesses 5, 7 minutos antes do término, agradecer a todos os senhores o carinho e a atenção para conosco e passar a palavra ao nosso presidente, Dr. Marcelo Borba. Muito obrigado a todos. Eu queria aproveitar, já que nós temos 2, 3 minutinhos, talvez o Lucas, acho que tem um vídeo que ele pode apresentar, que é rápido, né, e o anátomo patológico desse caso,
que dá tempo ainda. Aí depois eu encerro. O que você acha, Lucas? Claro, posso mostrar. O senhor no horário certo, chefe. O senhor decide. Então, um segundo. Aqui foi feito realmente uma retossigmoidectomia robótica, nesse caso, com excisão total do mesorreto e associado à linfadenectomia lateral pélvica direita. Vou mostrar o vídeo. Aqui eu convido o Dr. Guilherme Cotti para comentar, que foi um caso operado por ele. Bom, então aqui dá para ver, partindo aqui do lado direito, aqui, utilizando os vasos ilíacos externos como parâmetro para começar a dissecção depois de ter identificado e rebatido medialmente o ureter esquerdo. A gente vai dissecando a fossa obturatória. Aqui no vídeo está bem exemplificado. E vocês vão ver um borrão azulado lá no fundo. Como o linfonodo reduziu e não captava mais, como a gente pediu o pessoal da rádio intervencionista injetar um pouquinho de azul para tentar ajudar na identificação do linfonodo, sabendo que ele estava fora do trajeto da fossa obturatória. E, de fato, você vê que eles injetaram bem no assoalho ali e abaixo do nervo. Injetar o que e aonde para determinar o linfonodo? Um corante azul e para ajudar na topografia da identificação do linfonodo. E aqui, de fato, vocês veem que eles acertaram o alvo, embora borrou um pouco. Vocês veem que o linfonodo estava mesmo azulado aí no vídeo, e aí esse era o linfonodo aí. Já nessa hora a gente ressecou ele, dava para perceber que ele era endurecido aí, bem compatível. E aqui todo o envelope ressecado em monobloco, mas vocês veem que aquele linfonodo estava mais distal do que o habitual, o linfonodo que estava comprometido. Bom, aqui a foto da peça, aqui o linfonodo, mesorreto íntegro, e aqui o anátomo patológico final, confirmando margens livres, incluindo a radial de 0,7 centímetros, um TRG3, 4 linfonodos positivos em 39 dissecados, e realmente um linfonodo lateral pélvico comprometido por adenocarcinoma dos 12 linfonodos laterais dissecados. Muito bom. Muito bom. A cirurgia foi feita pelo nosso colega, pelo Dr. Guilherme, e eu chamo a atenção aos demais. Não se assustem, porque isso foi feito por robô. O importante é que seja feito pelo método convencional ou pela laparoscopia e que nós tenhamos que oferecer aos nossos doentes aquilo que a gente sabe fazer de melhor. Então, não é o método só, mas sim a finalidade e a proposta daquilo que foi realizado. Doutor Marcelo, por favor. Bom, muito bem. Eu não posso deixar de agradecer primeiro aos nossos, aqui, a Johnson, com as suas divisões, a ET com a Endosurgery, a Janssen Medical, pelo apoio ao nosso projeto aqui na CESP, que nós vamos ter outros webinários aqui programados até o final do ano. Eu queria agradecer muito e parabenizar ao Caio e ao Fred pela organização, pela coordenação, escolha de casos, escolha do apresentador, do Lucas Sobrado, que foi muito bem, né? Então, Caio e Fred, muito obrigado pelo apoio que vocês estão dando na diretoria, tudo isso. E a escolha dos debatedores, né, não poderia ser melhor, né? O Véu, o Martinez, nosso diretor científico, o Guilherme, que todos conhecem a sua capacidade, e para completar esse time, essa seleção, um técnico de ponta, né? Um técnico, né, vamos dizer assim, do patamar do Vanderlei Luxemburgo, né? Um cara assim, o top do top, o professor Sérgio Narras, para comandar esse time de craques, né? Então, muito obrigado a todos, foi excelente, acho que o pessoal aproveitou muito, uma boa noite e até a próxima. Muito obrigado.